conhece o teu valor. Quem não viu verá, quem não viu verá, quem não viu verá. Lapidar das profundezas do mar, um samba livre. Quem não viu verá, quem não viu verá, quem não viu verá. Revelar das verdades do mar, um samba livre. Quem não viu verá. Lapidar das profundezas do mar, um samba livre. Quem não verá, quem não viu verá, quem não viu verá. Revelar das verdades do mar, um samba livre. O som do Brasil. 11 horas. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta-feira, a partir das 2h30 da tarde, o Cinema São Luís recebe a Festa do Cinema Italiano 8h30. O Festival Cinematográfico realiza em Recife e em outras 15 cidades do Brasil a mais recente produção do cinema contemporâneo da Itália. Ingressos à venda na bilheteria do local. O grupo Desdobrado Trio se apresenta nesta quinta a partir das 7 da noite no Evoé Cozinha Oriental Contemporânea, localizado no bairro da Várzea. Durante o show, o trio apresenta novas faixas e arranjos no repertório. A entrada é gratuita. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Esta é a primeira quinta-feira da nossa sexta temporada. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo aqui de Pernambuco. Lembrando que também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM, e o programa é transmitido pelo Facebook. Além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. Quando buscamos o significado de maracatu, aparecem definições como expressão cultural, ritmo musical, dança e o simbolismo religioso que o maracatu carrega. Mas para quem não sabe, o maracatu é, antes de tudo, uma expressão das religiões de matriz africana. Apesar da existência de grupos que se dizem seculares, ou seja, não ligados a religiões, e até mesmo contrassensos como maracatus evangélicos. E é com segmentos dos evangélicos que o maracatu tem enfrentado um novo desafio: a saída de membros que se convertem, por isso deixam os grupos, e as tensões entre evangélicos e membros de maracatu não chegam a minguar a quantidade de integrantes dos grupos, que vão às ruas nos carnavais ou em festas, como a da semana que se comemora o Dia do Maracatu, semana passada, mas afetam, querendo ou não, a estrutura dos grupos, a vivência do maracatu também, como um grupo que é mais do que uma expressão cultural, apenas de dança, apenas de música. As nuances desse fenômeno estão na reportagem O Drama Íntimo dos Maracatus que perdem integrantes para os cultos evangélicos, de Maria Carolina Santos, e você pode ler no site marcozero.org. Para discutir mais sobre esse tema, hoje o Fora da Curva pergunta: as igrejas evangélicas ameaçam os maracatus? Para debater sobre esse tema, a gente está recebendo aqui Karina Guiar. Ela é presidente do Maracatu Leão Coroado. Seja bem-vinda, Karina. Sou eu. Bom dia. Bom dia.
A gente também está recebendo Sabrina Carvalho, ela é diretora e produtora do Maracatu Estrela Brilhante. Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom dia também. A gente também ia contar com a presença de Joana Dark, ela é mestra do Maracatu em Candupino, mas ela não vai poder estar presente, ela pediu para fazer essa menção, né? Infelizmente ela teve uma tocada, teve um problema e não vai poder estar presente com a gente. Mas eu queria começar essa conversa para o ouvinte que está em casa e talvez não entenda, não conheça, né, a dinâmica, que vocês pudessem explicar como é que funciona e se organiza um maracatu. Por que a gente não pode distanciar, não pode ignorar que o maracatu também é ligado às religiões de matriz africana? Como é que vocês se organizam? E por que a gente é importante pensar também esse nível de organização nas comunidades, né? E nessa relação com as igrejas que também estão nas comunidades, estão, às vezes, lado a lado com os grupos de maracatu, com os terreiros também. Certo. Então, o maracatu em si, ele é mais religião do que carnaval, né? Por quê? Porque o maracatu, assim, como eu aprendi, ele surgiu numa forma dos escravos, né? Que viviam presos, então não tinham diversão, e eles em si fizeram uma diversão, com danças que vieram da África, do tempo da escravidão. Então, aí foi formado o maracatu, onde a base dos escravos é a religião afro, né? Então, o candomblé. Então, a gente não tem como viver o maracatu sem o candomblé, porque é a base dos escravos, e a base do maracatu é o candomblé. Então, é muito importante a gente sempre estar citando que a gente não pode deixar de jeito nenhum acontecer o que hoje está acontecendo do evangelho, o pessoal do evangelho querer, fazer um maracatu, porque qual é a base desse maracatu? Se o maracatu é uma dança africana, onde a gente tem que cultuar, né, o candomblé, os orixás, a ancestralidade. Então, eu me pergunto, né, como que eles fazem um maracatu evangélico, um maracatu gospel, se criticam tanto o candomblé. Uhum. O que a gente está querendo dizer de fundo é que não dá para pegar só um elemento, né, como a música, por exemplo, e chamar de maracatu e ter esse simbolismo. Acho que é importante dizer também que não são todas as igrejas, né, que vão ter algum tipo de reação, mas como é que tem sido hoje, né, a vivência, por exemplo, dos maracatus, dos grupos que ensaiam durante o ano, que têm suas apresentações junto no território, né, com as igrejas evangélicas. Como é que tem sido essa experiência, Sabrina? Primeiramente, bom dia a todos e todas. Eu sou Sabrina Carvalho, sou da Nação Estrela Brilhante do Recife. Também sou da Roça Chaguinha Oxum em Pandá, né, que também é o terreiro onde nós realizamos as obrigações, né, do maracatu hoje, né? Enquanto não há reabertura do Ilê de Iemanjá Ogunté, que é o terreiro oficial da Nação Estrela Brilhante do Recife, né? Primeiramente, eu quero saudar Exu, né? Quero pedir licença, né? Que Exu é a comunicação, é a boca do mundo. Então, se a gente tá aqui hoje, é porque Exu permitiu. Remissão dele. Exu permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Então, Laroie, Baraô, né? A gente pede licença a Exu para que ele conduza aqui da melhor maneira possível esse diálogo. Né? Que seja a transmissão seja de axé. Então, assim, eu tô entre 17 e 18 anos dentro do maracatu e sou da comunidade, né? Eu sou do Alto José do Pinho, onde hoje está situada a sede da Nação Estrela Brilhante do Recife, né? E assim, como Karine falou, não existe a possibilidade de a gente colocar um maracatu, né, sem essa base religiosa. Sim, existe uma divisão, né? Hoje,
assim, uma separação. Existem as nações de maracatu que têm um fundamento religioso. Né, que para se constituir uma nação de maracatu é necessário e obrigatório ter o fundamento religioso, né, com a religião do candomblé, né? Não existe a possibilidade de cultuar os eguns, né, que é a nossa ancestralidade, né, que é representada pelas nossas calungas. Não existe a possibilidade de se ter uma maracatu nação sem calungas, né? Então, se o fundamento dessas calungas, né, que é a nossa ancestralidade cultuada, se a nossa base e a nossa tradição está dentro do candomblé, então é impossível ter uma maracatu nação sem a religiosidade. Né? Hoje, mais esclarecida, iniciada no candomblé, né, mais dentro do maracatu, eu entendo essa relação, né? Essa relação que não existe separação. Mas assim, eu digo que existem os maracatus nação e os grupos percussivos, que pra gente, né, eu particularmente coloco que pra gente é uma forma de até se fortalecer, mas a gente sabe que existe a singularidade, existe essa particularidade, né? Entre ser maracatu nação, né, e ter um fundamento religioso e ser apenas, né, o profano, né, a brincadeira, né, tocar, né, inclusive, tipo, tem alguns grupos percussivos que eles têm umas calungas, mas não tem esse fundamento religioso que existe no maracatu nação. É importante deixar bem claro, claro, escurecido, com certeza, né? Sim. Enegrecido, como, enfim, importante se falar, né? Porque eu acredito que muitas pessoas desconhecem, veem, como a gente disse, né? No carnaval, apesar de ser uma parte pequena do que significa, né? O maracatu, para quem vivencia, para quem constrói, para quem é do candomblé. Mas aqui uma das preocupações nossas também, muita é dar conhecimento, né? A gente falar sobre as coisas que não são faladas. Sim. E aí eu queria te perguntar, emendando um pouco na questão, nessa construção também nos territórios, como é que fica à disposição mesmo? Existe diálogo, por exemplo, com as igrejas que estão no território? Você falou que é do Zé do Pinho. Olha, como é que vocês estão lá no dia a dia? O que eu posso te falar sobre a minha vivência, né? Que eu sou da comunidade do Alto José do Pinho, né? E estou aí dentro de um maracatu nação. Eu posso te colocar que existe um respeito imenso da parte do maracatu e dos terreiros de candomblé, né? Que se a gente fala de candomblé e maracatu, né? É o maracatu candomblé na rua e a gente tem que sempre esclarecer, deixar enfatizado. Existe um respeito imenso da nossa parte. Eu vou te falar assim, enquanto batuqueira, todas as vezes que é feito um cortejo na rua com maracatu, se a gente vê uma igreja aberta, a gente para em respeito. Porque o som de muitas alfaias reunidas com os caixas, né? A reunião de todos os instrumentos do maracatu em cortejo na rua, ele ecoa a léguas, né, de distância. Então, se a gente passa na frente de uma igreja, a gente tem o mínimo de cuidado, né? De respeito, para não atrapalhar o culto, né? Para que a palavra lá não se perca ali dentro, né? Porque a gente sabe que o maracatu vai entrar e vai estremecer em todo lugar onde a gente passar, né? Tocando, né? Com a reunião de tantos tambores. Então, da parte do maracatu, eu posso te confessar que nós temos um imenso respeito pela igreja, seja ela qual for. Seja ela qual for. Então, da parte do maracatu, né, e da Nação Estrela Brilhante do Recife, eu acredito que lá também seja dessa forma. Leão também, mesma né? forma. Então, eu aprendi isso com o mestre Walter Ferreira de França, né? Que a gente sempre tem que ter respeito. Independente do outro, da parte do outro, né? A gente procura fazer nossa parte para ter uma relação saudável com a comunidade, né? E de modo geral. Né? Para a gente ter esse respeito mesmo com eles. Mas o contrário, não a gente não vê. Porque se de repente a gente estiver fazendo um cortejo, e hoje eu já presenciei caminhadas evangélicas, eles não param. A gente fez um festival, que foi o Festival Alto Estrelado, agora em julho, e a gente tinha um palco na rua principal, inclusive a caminhada vinha e eles não pararam.
Eles desviaram o caminho, mas não passaram por ali, não sei se por respeito ou se eles tinham realmente um percurso a ser seguido. E uma outra situação também é uma pessoa que era da igreja, né? Viu ali o palco, no primeiro dia, né? Quando o palco foi montado e tal, uma pessoa questionar, né? Não é a primeira vez, né? Que o segundo ano do festival, uma pessoa questionar mesmo. Mas eu não gosto disso. E disse pra mim que ia me dar a oportunidade de ir a um cursilho. Então, eu pergunto, cadê o respeito para com a minha liberdade religiosa, com o meu direito, né? Uma vez que a gente tem um respeito pelas igrejas. Mas, assim, a gente precisa ocupar os espaços. Sim. A gente precisa também estar na rua, se fortalecer com a comunidade, desmistificar algumas coisas, quebrar alguns paradigmas. Então, para a gente, é importante estar na rua, se comunicar com a comunidade, né? E fortalecer essa comunicação, essa relação, para que haja um respeito. Porque, Karina, infelizmente, respeito, como ela falou, né, da parte religiosa e do maracatu, a gente realmente tem. Mas, ao inverso, é totalmente sem respeito. Por quê? Ela falou do evento lá na comunidade do Alto José do Pinho, e a gente também, lá em Águas Compridas, onde é a nossa sede, um evento que a gente fez agora, acho que um mês retrasado, a gente fez um encontro lá de coco e maracatu. Então, foi muito, muito discriminado pela comunidade, por conta que aquilo ali não era de Deus, né? Aquilo ali não é de Deus. Quando é que essa macumba vai acabar? Então, assim, a gente respeita, a gente aprendeu, porque eu cresci dentro do candomblé e sempre tive aquela orientação de que toda religião tem que ser respeitada, até porque o Deus é único. Não existe Deus de outras religiões. O Deus que me abençoa é o mesmo que abençoa todos. Então, assim, é triste, muito triste, por conta que a gente tenta ganhar um espaço, mas a gente também sofre bastante, né? Porque cada dia mais entra pessoas no poder que, tipo, vai ajudando essa discriminação, essa falta de respeito só a aumentar. Influencia, né? Influencia muito. Saber de vocês, assim, existe essa questão, né, que não é nova, que não começou agora, mas que outros desafios? São só as igrejas evangélicas? Vocês falaram na comunidade. A comunidade, né, tem igreja católica, diversas expressões religiosas, mas como é para vocês com outras religiosidades, também com outras expressões? Como é que a sociedade, em geral, recebe vocês ou dialoga com vocês, se é que existe esse diálogo, né? E se são todas as igrejas que se comportam dessa maneira, se vocês têm experiências também positivas para compartilhar, de diálogo? Sim. Como eu havia falado, né, a gente tinha a gente tem esse respeito, né, nas caminhadas, nos nossos cortejos com as igrejas, independente de qual seja o segmento da igreja. Mas a gente também tem uma relação com a igreja católica, né? Algumas igrejas, não todas, mas tipo, um exemplo, a igreja de São Sebastião, no Alto do Pascoal, sempre convida a Nação Estrela Brilhante do Recife para participar das festividades da igreja. Então, isso é muito positivo, né? A gente poder colocar o maracatu, porque o maracatu ganhou muito espaço, né? Nesse período aí de 30, 40 anos, né? O maracatu tem ganhado espaço, né? O maracatu é um movimento de resistência também, então a gente vai fazendo a nossa caminhada e vai tendo alguns retornos, né? Acho que alguns conseguem não se deixar limitar, né? E entender, se colocar no nosso lugar enquanto cultura e religião. Então, a gente já foi à Igreja de São Sebastião. Eu acredito que existe uma influência que ainda até hoje é mantida, né? Com relação ao sincretismo religioso.
E aí essa questão do afrocatolicismo é um pouco mantida, né? Porque antigamente o candomblé, ele se camuflava, né? Falando um pouco do secretismo religioso, se camuflava por trás dos santos católicos. Como a gente sofria muita opressão, o candomblé sofria muita opressão. Então, uma das formas de o candomblé ir na rua era com o maracatu. E o maracatu não era esse mesmo formato de maracatu, né? Assim, eu falo isso através de algumas leituras que a gente faz. Então, não era exatamente, eram blocos, né? Tipo blocos carnavalescos, troças. Uhum. E aí, depois, o maracatu conseguiu se consolidar no seu real formato. Uhum. Como é hoje, né? Das nações. Isso, exatamente. E aí, a gente vai até o Morro da Conceição, né? Inclusive, existiu uma toada do Estrela Brilhante do Recife hoje, né? Que fala, vou subir o morro, no manto sagrado azul e branca é a cor, Virgem da Conceição, sou devoto, sim, senhor. Uhum. Essa é uma composição do mestre Fabinho, mestre Fábio Aquino. Então, coloca a gente ali ao lado, né? Sem fazer um separatismo, né? Colocando que da mesma forma que a gente a gente cultua Iemanjá, a gente tem uma devoção à Nossa Senhora da Conceição, tem uma devoção à Nossa Senhora do Carmo, Estrela Brilhante do Recife completa ano no dia 16 de julho, que é o dia o dia da padroeira aqui, né? Comemorar o dia da padroeira. Então, acho que o Estrela também já tocou na festa da Pitomba, que eu acho que é uma festa religiosa também, né? Uhum. Então, existe essa relação com a Igreja Católica, né? Por conta desse sincretismo, e que foi mantido como uma tradição. Uhum. Né? Pra gente, hoje a gente ainda se mantém, né? Com essa tradição. Mas com alguma igreja evangélica? As igrejas neopentecostais, elas já são mais pesadas, né? Uhum. Pra você ver que o livro que foi lançado pelo pastor Silas Malafaia, se não me falha a memória, é esse, que fala do culto, né? Do candomblé e das religiões de matriz africana. Ele é como se fosse um questionamento, esse livro. Uhum. E aí, na verdade, demonizam nossos deuses, né? Nossos orixás, né? Nossa religiosidade, nossa ancestralidade, de uma forma que, na verdade, é uma forma de tentar enfraquecer a nossa religiosidade, porém, a gente sabe que é uma coisa impossível, né? Uhum. Infelizmente, ou felizmente, né? Eles não conseguem destruir, porque o candomblé não é uma religião proselitista. Quem vai pro candomblé vai porque quer. Uhum. A gente não vai ali pegar na mão de ninguém. Na verdade, eu ouvi, eu estava comentando que eu ouvi que a gente não escolhe o candomblé. O candomblé nos escolhe. Uhum. Então, você até, assim, como é que eu posso falar? Você até tenta dizer assim, eu não quero, eu não vou seguir. Mas é mais forte do que você, entendeu? Se você tem, você tem. De uma forma ou de outra, você vai chegar ali naquele lugar. Eles lhe trazem. Então, assim, é uma coisa que o pessoal precisa entender, que o candomblé, os orixás, eles também são uma forma de fé. A gente busca neles um conforto espiritual, uma dedicação. É uma forma de... A gente... Tá conectado com o sagrado. Conectado. A nossa conexão com o nosso sagrado, com a nossa ancestralidade. É muito importante isso, porque acham que a gente só faz o mal. O candomblé significa para o pessoal... Muitas vezes desconhecendo, né? Desconhecendo, entendeu? Com relação a isso, né? Tem uma outra questão também que a reportagem aborda, que é a saída, né? Pessoas que compunham, que faziam parte de nações de maracatu, que se tornam evangélicas, né? E que por isso deixam os grupos. Uhum. E aí eu acho que quando vocês falam desse fundamento, né? Que está presente em algumas expressões evangélicas,
de demonizar, né, de não conhecer, de falar que representam mal, tá atrelado a isso. Mas como é para vocês, nas nações que vocês participam, que vocês constroem, teve pessoas que saíram porque viraram evangélicas? Sim. Teve pessoas que voltaram? Sim. Se vocês puderem também falar, como é isso? As pessoas que voltaram, o que é que elas relatam? O que é que elas dizem dessa experiência? Então, lá na Nação Leão Coroado, existem várias pessoas, né? Inclusive, tem até o seu Manuel, que ele entrou no Leão Coroado junto com o Mestre Afonso. Então, hoje, antes do Mestre Afonso falecer, ele se retirou, né? E foi ser evangélico. E ele vai hoje, até hoje, ele ainda frequenta a casa da gente, assim, vai lá conversar com a gente e pergunta como é que vai o Leão, não sei o quê. Ah, tá bem. Então, assim, ele, segundo ele foi buscar porque ele estava doente, né? Então, na enfermidade, ele procurou a crença, né? Mas também existem outras pessoas que saíram e que voltaram. E aí a gente conversa e pergunta o porquê, qual é a diferença? Não, a gente foi porque eu achava que tinha que ser, mas aí eu vi que não era. Então eu voltei porque eu gosto disso, entendeu? Então, assim, eu acredito que as pessoas vão por simples fato de buscar alguma cura, buscar alguma paz interior, alguma coisa que, né, que eles acham que seja mais forte pelo mundo ser mais e ser mais evangélico, ter mais evangélico hoje em dia, né, de o pessoal criticar muito, então achar que a cura, o bem-estar só está naquele lado. Então eu acho que eles procuram muito isso, mas acabam voltando alguns. Como é isso para você, Sabrina? Então, das experiências que eu tenho lá na comunidade e na nação, o que é que eu posso colocar? Eu, quando cheguei no Maracatu, eu era da Igreja Católica. Eu, quando mais nova, fui da Assembleia durante um tempo, ia com minha vizinha, frequentava mesmo a Assembleia. E depois na Igreja Católica, né, porque é a base, né, familiar, né, até a gente sofre um pouco de influência quando a gente ainda não tem esse conhecimento, não tem essa questão ainda bem resolvida, né? Quando a gente tá bem formado. Mas aí, eu entrei no Maracatu sendo católica, né? E o Maracatu, ele não obriga que as pessoas sejam do candomblé. Uhum. O Maracatu Nação, ele tem uma responsabilidade, né? Com o fundamento religioso, o Maracatu é o candomblé, o Maracatu é de candomblé, porém, a gente não obriga que as pessoas para tocar, para dançar, para fazer parte da nação, sejam do candomblé ou participem dos rituais. A responsabilidade é da rainha, no caso, né? A rainha Marivalda, ela tem uma responsabilidade grande, ela tem que ter, né? Não tem que ser da religiosidade, porque cuida dessa questão das obrigações religiosas, né? Dos fundamentos, da ancestralidade. Então, assim, a rainha, a filha da rainha e outras pessoas, né? Existe um grupo que tem uma necessidade seja religiosa, né? Do Maracatu para cuidar dessa parte religiosa, né? Se responsabilizar pela religiosidade do Maracatu, né? Mas não obrigatoriamente a pessoa precisa ser do candomblé, né? Tipo, como tô te falando, eu cheguei e não era do candomblé. Também não foi o Maracatu que me induziu a ser do candomblé. Ele dá essa liberdade às pessoas. Isso. Tá? Respeita o indivíduo, né? E respeita a religiosidade do indivíduo, essa liberdade mesmo. Tem outras pessoas que são da Igreja Católica e permanecem no Maracatu. Como existe no Estrela, né? Tem pessoas que vão pra missa e a gente também vai pra missa e é tranquilo. Mas existem pessoas que saíram, foram pra as igrejas evangélicas. Algumas voltaram e outras não voltaram. Vocês têm observado que isso tem aumentado em quantidade de casos, ou conversado também com outros integrantes de outras nações? É algo que está chamando a atenção de vocês como um alerta, um perigo? É uma ameaça aos maracatus? Olha, lá no Estrela, eu particularmente não vejo como uma ameaça.
Eu também não. Pra gente, a gente não sente. Assim, claro que é importante a gente ter sempre as pessoas, né? Ali, manter as pessoas no maracatu. Mas, assim, a gente também respeita muito essa liberdade, né? Não fica ali insistindo que a pessoa permaneça lá ou vai questionar porque a pessoa saiu, né? Porque fé individual, né? Isso é garantido constitucionalmente. Então, a gente não pode obrigar uma pessoa que permaneça, né? Eu conheço casos de pessoas que foram. Tem um menino que hoje ele é pastor, que ele faz umas lives lá falando sobre os versículos da Bíblia, sim, né? Uma pessoa que, inclusive, entrou na mesma época que eu no maracatu, né? Mas eu acredito que a gente tem que respeitar muito o espaço das pessoas. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo esse fato como uma ameaça, porque da mesma forma que existem pessoas que vão buscar a crença, existem pessoas que vão buscar o maracatu, a religião do candomblé. Então, assim, é como existe uma toada no Leão, né? O mundo é largo, dá para todos vadiar. Uhum. Ou seja, a pessoa tem o livre arbítrio de ir e voltar, entendeu? Então, assim, eu não me sinto ameaçada, eu não me sinto. Eu só peço que, seja uma boa escolha e que seja feliz na escolha que fizer. Uhum. Entendeu? Essa liberdade. Uhum. O Fora da Curva vai fazer um intervalo rápido e já volta com um debate sobre as igrejas evangélicas ameaçam os maracatus. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária. A nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Arnaldo Antunes. E aí, galera de Pernambuco, negócio é o seguinte, vou estar na área aí, dia 10 de agosto, apresentando meu show RSTUVXZ, acompanhado do Zé Nigro e do Curumim. Vamos fazer um grande show aí pra vocês de samba e rock no pub Fome de Quê, em Paulista, na região metropolitana de Recife. A gente se vê lá. A gente evita se ver, pensando que assim vai resolver. Mas se por acaso nos reúne, a gente sente que não tá imune. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde. E aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo, na Rádio Universitária FM 99,9. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã. Aqui, na Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. E hoje nós perguntamos: as igrejas evangélicas ameaçam os maracatus? Estão aqui conosco participando do debate Sabrina Carvalho, diretora e produtora do Maracatu Estrela Brilhante, e Karina Guiar, presidente do Maracatu Leão Coroado. A gente acabou o primeiro bloco falando justamente, vocês dizendo que não acham que ameaça, né? Mas eu queria perguntar a saída de integrantes, né? As meninas explicaram, as mulheres explicaram pra gente muito do que significa, do sentido por trás da história, que muitas vezes a gente desconhece do maracatu, como a expressão religiosa também do candomblé, né? Você falou, Sabrina colocou, que era o candomblé nas ruas, dessa importância e também do respeito que o maracatu tem com as outras religiões, né, no caso.
E eu queria entender com vocês, saber a opinião de vocês, sobre como é que nesse contexto político que a gente está vivendo hoje, se não é a saída de integrantes que se convertem, que representam ameaça, mas o que é que tem alertado vocês para o que pode enfraquecer, para o que pode ameaçar não só o maracatu, né, mas também as expressões de matriz africana, as pessoas que vivem, que são da religião de matriz africana, né? A gente teve casos no Brasil de terreiros que foram depredados, de violências, de ameaças. Então, é algo que não está restrito apenas aqui em Pernambuco, né, que é onde nasce e é tão forte a questão do maracatu. Mas para vocês, como é que o contexto político também influencia nessa questão? Vocês têm sentido mais vulnerabilidade, mais ameaças? Como é que vocês estão vivendo também isso? Então, Sabrina? Hoje, eu vejo que há uma influência. Eu já tinha até percebido antes que, assim, a Constituição Federal, ela coloca que o país é laico, né? Aí a gente, quando vem falar de Estado laico, a gente fala que existe a separação entre o Estado e a religião, né? Então, o Estado não deve influenciar de forma religiosa o país, né? A sociedade. Mas eu vejo o contrário. Eu não vejo que é exatamente isso, né? A gente está garantido e acobertado, né, pela Constituição Federal, que descreve lá no artigo 19, no inciso 1º, a separação entre o Estado e a religião, né? Que é o princípio da laicidade. E o artigo 5º, no inciso 6º, garante a liberdade religiosa, né? Essa liberdade individual, o direito à fé é garantido, né, nesse sentido. Então, de acordo com a Carta Magna, não deve o Estado influenciar ou privilegiar religiões ou crenças acima de outras, né? Não deve. Porém, é isso. Se o Estado tem um grande espaço na mídia e o Estado se coloca como cristão, digo, o representante do Estado se coloca como cristão. Para algumas pessoas que têm um senso crítico e que tá bem informado, tá tranquilo. Mas para as pessoas que ainda sofrem uma manipulação mediante a mídia, infelizmente, a gente sente que há uma necessidade de se colocar mais, né, de se esclarecer melhor essa laicidade, né? E aí eu tenho visto também que existe essa diferença, né, do Estado laico, da secularização e da liberdade religiosa, né? Aí, o Estado laico é a separação entre o Estado e a religião. A secularização coloca que a religião perde a influência sobre a vida social, assim, né? Perde a influência sobre a vida social. Uhum. E a liberdade religiosa é a liberdade individual, né? Tipo, cada cidadão. E aí, o Brasil é laico. Então, a liberdade religiosa é garantida, né? E o Estado não deve influenciar. Porém, já foram colocadas, né, algumas questões, né? Que, assim, no sentido de algumas práticas, né? Do Estado, né? A Constituição Federal, ela cita no preâmbulo Deus, né? Cita Deus no preâmbulo. E as notas de real está escrita Deus seja louvado. Então, a gente já vê aí uma contradição, né? Sim. Uma contradição. E aí vê os neopentecostais e os evangélicos, eles vão nas casas, eles abordam, eles fazem culto na rua e pra gente é tranquilo. Total respeito. Mas imagina se eu fosse nos ônibus professar a palavra de Oxalá. Se nós fôssemos de domingo, de porta em porta, entregar um panfletinho ou uma frase dizendo Oxalá é contigo, Exu abra teus caminhos. Imagina de que forma a sociedade iria receber. Uhum. Essa questão de líderes, né, políticos expressarem religiosidade não é algo nem novo no Brasil, né? A gente sempre teve
políticos nos poderes com expressões religiosas. Isso nunca foi muito bem resolvido, inclusive na sociedade brasileira. Mas vocês têm sentido, percebido, né? A gente tem um governo encabeçado aí por Jair Bolsonaro, que já falou diversas vezes, inclusive, declarações racistas, né? Sim. Contra pessoas negras, também, enfim, contra quilombolas, vários segmentos. E vocês acreditam que isso tem aumentado, que a figura dele, a ascensão dele, a chegada dele ao poder, tem influenciado de maneira negativa o que acontece com vocês no dia a dia, na rua, na comunidade, né? Nessa reação das pessoas? Como é que vocês têm sentido isso nesses 7 meses, 8 meses de governo que a gente tem aí, assim? Tem aumentado? Com certeza aumentou, né? Com certeza, porque é aquilo que a gente estava falando, né, Sabrina, lá fora. Vem os brasileiros, as pessoas, eles veem o poder, né, no caso, o presidente e suas decisões, então eles passam a venerar aquilo e, tipo, aumenta, com certeza, a discriminação, entendeu? A falta de respeito, novamente. E é perceptível isso, né? A sociedade tem sofrido bastante. A violência aumentou bastante, inclusive contra as mulheres. Inclusive, também, a gente vai perdendo o espaço de colocar a cultura da gente, porque vai diminuindo as festividades culturais. A gente não tem aquele apoio de só no carnaval que a cultura vai vir à tona. Não, a gente também merece que a cultura da gente seja exposta ao mundo em outras épocas, em outras datas. E não ficar restrito, e não né? ficar restrito ao carnaval. Porque se em todo canto tem um mega show, por que não pode ter um mega show cultural? Inclusive, ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou a criação do Dia Nacional do Maracatu. Sim. Que seria celebrado, né, 1º de agosto. E aqui em Pernambuco, a data já é comemorada por uma lei estadual desde 97. No âmbito federal, né, nacional, o projeto de lei ele ainda está aguardando aprovação no Senado. Mas eu queria entender com vocês como é que está também essa questão do incentivo, né? Vê só. O incentivo cultural. Na verdade, o dia 1 de agosto, ele ficou instituído o Dia do Maracatu em nível estadual, pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, né? Através da lei 560, em 1917. E em 97. E em nível nacional, pela lei 397. Agora em 2019, entendeu? Então tá. Aí o dia 1 de agosto ele foi escolhido como o Dia Estadual do Maracatu, em homenagem ao mestre, em homenagem ao nascimento do lendário mestre Luiz de França. Então, essa data, né, ficou aí, tá valendo agora em nível nacional, né, graças a Deus. E assim, pra gente ainda é um pouco difícil ir pra rua, porque a gente não tem muito apoio. Porque o que é que acontece? Por ser uma data especial, assim, específica ao dia, a gente deveria ter mais seguranças. E deveria ter uma festa específica. Deveria ter uma festa. Enaltecendo, em homenagem ao maracatu, ao mestre Luiz de França. Não só aquele, assim, aquele lugarzinho. Tinha que ser uma coisa... Vamos botar um feriado. Né? Tem uma política pública de incentivo, né? Então, a gente poder desfilar. Porque a gente vai para a rua, mas a gente vai para a rua... E a gente desfila sem apoio. Por conta própria, né? Na verdade, a gente se organiza, os maracatus se unem. Eu vejo isso só da parte de Olinda. Sim. Né? Em Olinda é o dia, e se chove ou se faz sol, a gente desfila. Existe um cortejo, né? O maracatu tá na rua. Tá na rua. Então, a nível estadual, como é que a gente pode fazer? Eu vejo em outros estados... E até fora do país, as pessoas, assim, comemorando, porque o maracatu, ele já ultrapassou muitas barreiras.
O maracatu, ele não tá mais aqui só em Pernambuco, não tá mais só aqui em Recife, não tá mais só em Pernambuco, nem tá mais só no Brasil. O maracatu tá no mundo. A gente tem mestre de maracatu hoje no Japão. Então, você veja aí qual é a dimensão e a fortaleza que o maracatu tem. Então, o maracatu precisa de muito mais atenção, muito mais respeito, né? Muito mais louvação, muito mais incentivo, né? Porque eu acredito no seguinte, se colocam alguns editais para a gente concorrer e ter direito a algumas verbas para poder realizar alguns determinados eventos, isso é uma forma de limitar a gente, porque é uma burocratização. Então, nem todo mundo tem um entendimento, né, acerca de editais para poder ter essa aprovação e conseguir verba para realizar. No caso da gente, do Estrela, né, pelo 2º ano consecutivo, a gente realizou o Festival de Estrelado, né, tudo muito definido em cima da hora. A gente vem com 6 meses, 5, 4, 3, 2, buscando informação, né, buscando um apoio da prefeitura, né, um incentivo, parcerias com empresas privadas, mas ainda é um pouco difícil. A gente pode ver também, sentir na pele, ano passado, a Noite do Dendê. O que aconteceu com a Noite do Dendê? A polícia invadiu, né, simplesmente... Fechou, acabou o evento. Acabou a festa de preto. Chegar... Não havia necessidade de chegar 10 camburões de polícia, né? 10 viaturas de polícia com camburão do choque e tudo, para conter quem? Se o povo tá ali louvando, né? Tá ali né? Com um movimento pacífico mesmo, né? É uma festa para... enaltecer a cultura e alegrar o povo e as comunidades, né? Então, existem comunidades que sofrem mais que outras, né? Como eu li no documentário, a comunidade do Bode tem suas limitações, né? Lá no Alto Zé do Pinho, para você ver, Noite do Dendê, tinha umas 10 viaturas que apareceram lá. A gente mandou ofício para a polícia polícia não mandou nem sequer uma viatura lá. 2 anos consecutivos realizando uma festa, né, que está crescendo, está ganhando um público, mas a gente também tem um público. Mas, assim, a gente quer essa relação, quer ter um pouco de segurança, porque a gente sabe o nosso público. Vocês precisam também dialogar com o Estado, né? Com o poder público. Exatamente. A prefeitura foi bem solícita com a gente, né? A CTTU, mas, assim, a polícia, né? A gente precisa também tá ali garantido, né? A segurança da gente tá garantida, né? A gente saber que pode contar com a polícia, né? Pra nossa segurança, não para finalizar nossas festas. Eu queria entender com vocês, saber a opinião também, de como é que é a participação da juventude, né? Também dentro do maracatu, mas a juventude da comunidade, que sendo o maracatu também, né, um ensaio na rua, e tem essa coisa própria do jovem, de estar na rua, de estar conversando, de estar ouvindo também muita coisa. Mas como é que vocês estão enxergando a movimentação dos jovens, né? Nesse contexto também, eles participam. Os jovens que não são do maracatu, são curiosos, eles estão sofrendo essa influência também, seja das igrejas, seja de pessoas que não sejam das igrejas, mas têm uma visão preconceituosa com o maracatu. Como é esse trabalho? Vocês fazem um trabalho direcionado aos jovens também? Sim, fazemos, né? Assim, lá no Leão Coroado, hoje, o Leão Coroado, eu creio que a metade do leão seja jovem, né? Então, assim, a gente usa muito eu busco muito o tirar da rua, né? Então, a gente abre a sede e a gente faz os ensaios abertos para que a comunidade possa ver, as pessoas passam, dá uma olhadinha, e daí eles vão perguntando, como é que eu posso dançar? O que é que eu faço para tocar? Então, a escola também, os jovens que estão hoje no grupo, lá no Leão, no Maracatu, eles sempre trazem um amiguinho da escola. Porque eu vi tu dançando, eu quero ir lá dançar, eu posso.
Então, assim, o dia a dia, as fotos, a internet ajuda muito, porque a gente vai postando, eles vão postando. Então, isso aumentou muito o envolvimento dos jovens no Leão, na nação, né? No caso, no maracatu. Eu creio que em outros maracatus também aconteça muito isso. Esse fato de ver os jovens que são hoje, então eles se interessar. Aí tem uns até que chegam e dizem, mas minha mãe não deixa, porque minha mãe é da igreja. Não, mas vamos conversar com a sua mãe, porque assim, às vezes você pode tocar. Olha, o maracatu, você não vai precisar ir participar dos rituais. Dos rituais. Você vem para tocar, para dançar, para brincar. Aí vai se estabelecendo um diálogo e, graças a Deus, assim, a comunidade hoje, ela está se envolvendo mais. Então, lá no Alto José do Pinho, o que é que eu posso falar em relação à juventude? Inclusive, assim, o festival, eu falo sempre do festival, porque o festival, ele nasceu da necessidade de a gente construir, junto com a juventude, né, esse papel educacional, esse papel sociopolítico, né? Então, a gente precisa dialogar com a juventude, né? Precisa se fortalecer com a juventude, que é quem carrega o legado do maracatu, né? O maracatu fica, as pessoas passam, né? Muitas pessoas ficam ali durante muito tempo, mas é isso. Algumas pessoas vão e se fortalecendo de criança, né? Para os jovens, que a gente vai mantendo, né, viva e acesa a tradição. Eu posso dizer que lá na nossa comunidade a gente tem umas referências, né, enquanto jovens, né, foram meninos que foram criados ali na comunidade, né, sem nenhum privilégio, né, que são negros, que alguns deles não conseguiram frequentar a escola e ter aí a conclusão, né, ter o ensino médio, né? Eu acho que é importante a escola dialogar, é importante a gente fortalecer, né, reaver aí essas políticas públicas em relação à educação e o maracatu. Mas assim, aí tem jovens que são referências, né? Tem jovens que estão fora do país, ministrando oficinas, falando um pouco sobre a sua realidade, falando um pouco sobre como o maracatu tirou do mundo das drogas, e como o maracatu foi importante, né? O papel socioeducativo que o maracatu desempenhou e influenciou para que esse jovem hoje estivesse fora do país, ministrando oficinas. Sim. Alguns rodando o país. Hoje mesmo, Karen tá viajando aí por esses dias para sexta-feira, Rio Grande do Sul, né? Florianópolis. E eu também já fui uma jovem, né? Hoje, assim, eu digo porque eu tenho 31 anos, então eu entendo que juventude entre 14 e 29, eu já não tô mais dentro dessa faixa etária. Mas me considero jovem e trabalho, né? Assim, meu trabalho hoje é para desenvolver essas ações afirmativas, sabe? Dentro da comunidade, trazer o maracatu, aproximar, né, o maracatu e a juventude, né, desse processo de formação política, né, de oferecer possibilidades para essas formações, assim, para o entendimento dos movimentos sociais, da política, como se dá, né, da gente enquanto cidadão, qual é o nosso papel, qual é a nossa obrigação, quais são nossos deveres e obrigações. Entendesse? O que é que a gente tem direito, quais são os nossos direitos. Então, hoje, nossa ideia é essa. O primeiro festival que a gente fez, a gente teve umas rodas de diálogo para conversar com a juventude sobre o racismo, né, dentro da comunidade, dentro dos brinquedos, a intolerância religiosa. Né? Esse ano a gente já abordou questões relacionadas à mulher. Né? Para tratar um pouco sobre essas questões, né? De violência, né? Do feminicídio, né? E a gente já tem até uma ideia de o próximo ano falar algo mais, né? Ter algumas discussões mais
direcionadas para a juventude, para a juventude mesmo, né? Inclusive é quem constrói, é quem faz, é o nosso maior público, é a nossa maior quantidade de componentes dentro de um maracatu, né? A juventude. Então é muito importante a gente trabalhar nesse sentido, né? Do resgate, da formação. Né? Então é muito importante Como isso. Você disse, é quem dá continuidade, né? Que outras ações, assim, a gente tá indo para encerramento do programa já. Eu queria já agradecer vocês, mas que outras ações vocês já estão fazendo, né? Como a experiência do festival, por exemplo. Mas que outras ações vocês estão fazendo ou vocês acham que são um caminho para combater tanto a intolerância religiosa e, ao mesmo tempo, fortalecer também a resistência dos maracatus? Se a gente puder também deixar uma proposta aqui, né, para as pessoas ouvirem, procurarem também saber mais, conhecer, ter menos preconceito, né? Ouvir mais quem está fazendo também. Mas, Karina, o que é que você acha que pode ser feito para combater essa intolerância? Eu acho, sabe, mediante a tudo que se acontece, eu acho que deveria, na verdade, toda a comunidade que tem um projeto cultural, que tem um maracatu, uma capoeira, eu acho que deveria ser apoiado pelo governo do estado, onde a gente pudesse garantir um espaço e incentivar os jovens com aula de capoeira, com história sobre nossa cultura, um espaço que a gente pudesse passar a nossa cultura, a gente pudesse levar para os jovens, para o mundo, até em forma de resgate, de tirar esses meninos de rua, de estar naquela patotinha hoje, onde hoje eu mesmo sofro muito, porque se eu pudesse, eu pegava os meninos lá da rua tudinho e botava dentro de casa, para não estar na esquina, conversando e vendo essa desenvoltura que deu o tráfico, né? Então, eu acho que o governo do estado, o governo em geral, ele devia olhar mais e ajudar mais a gente que tem trabalhado com cultura nessa busca de um espaço, de um lugar, de um apoio financeiro, de abrir mais espaço para que a gente possa ir buscar, resgatar esses meninos, tirar de rua, mostrar a realidade do mundo para essas crianças. No campo da sociedade civil, né, organizada, também do movimento de terreiro, que vocês também já têm se organizado, têm se reunido para pensar sobre essas questões, né, que o contexto atual traz. Como é que vocês estão vendo também de se organizar, de se reunir? Que ações vocês estão colocando em prática? Então, mediante esses enfrentamentos aí, né? A gente que tem essa vivência dentro da comunidade sabe o que é que acontece e sabe que uma coisa vai puxando a outra, né? Tipo, é intolerância, é racismo, opressões diversas, o machismo, né? Que tem se desencadeado muito. Então, a gente tem trabalhado, a princípio, né? Da forma que a gente pode, com esses diálogos. Né? Eu acredito que deveria haver uma aproximação maior entre o poder público, né? Essa Secretaria de Prevenção às Drogas, Secretaria de Juventude, né? Desenvolvimento Social, essas secretarias, né? Eu falo assim, do poder público mesmo, de modo geral. Essas secretarias que estão mais direcionadas, né? Atuar conjuntamente. Mensalmente realizar uma ação. Ou trimestralmente realizar uma conferência para o povo de cultura popular, né? Algo específico, assim, para os maracatus, né? Porque, assim, a gente sabe que tem maracatu, mas, tipo, lá no Alto Zé do Pinho tem maracatu, tem caboclinho, tem afoxé. Não é só o maracatu. Não é só o maracatu. Tá também sofrendo isso. Então, tem várias comunidades que têm essa efervescência cultural e a gente tem que aproveitar, né, que criar alguns atrativos para poder aproximar a juventude e a população de modo geral, né? Eu acho que, assim, a gente não pode se limitar, sabe? O maracatu, eu tenho uma composição minha que fala do maracatu sem barreiras. Eu não quero ter barreiras para samba, maracatu. Então, que o maracatu possa ser para jovem, possa ser para criança, possa ser para mulher, possa ser para idosos. Porque o maracatu, ele
consegue empoderar e motivar e levantar a autoestima das pessoas. Sim. Eu digo por experiência própria, né? Que eu mais jovem, né? Assim, quando eu entrei no Maracatu, entre 11 e 12 anos de idade, eu não tinha um bom comportamento na escola, em casa. E o Maracatu me ajudou bastante, né? Abriu um leque de diversidades, né? Para conhecer outras culturas, para eu conhecer outras pessoas, outros estados. E aí, nesse sentido, acredito que a aproximação do poder público e a união mesmo do Maracatu. A gente precisa ocupar os espaços das nossas comunidades. Sim. Né? Porque existem várias formas de a gente trazendo, trazer, atrair a juventude. De trazer, por conta que a gente precisa desse... Só que a gente não tem, din-din pra, tipo... A gente precisa desse... precisa também o material para fazer as coisas acontecerem. A gente precisa desse apoio, porque, claro, se uma comunidade ela fica vazia, então, lógico que as crianças elas vão procurar o que está ali, disponível. E, infelizmente, hoje em dia, disponível se torna droga, essas outras coisas que vêm no mundo. Então, precisa mesmo que a galera se junte, a gente brigue, a gente do maracatu, da capoeira, do afoxé, do coco, a gente se junte sem... Como é que eu posso falar? Sem desigualdade, tá entendendo? Assim, com o intuito de crescer, não de ser melhor que tal grupo. Isso. Porque o melhor para tal grupo vai ser ajudar aquele grupo que não tem uma condições de fazer aquilo. Uhum. Entendeu? Então, ali aquele grupo vai ser melhor, porque ele vai estar abrindo, vai estar sendo humilde, vai estar indo lá ajudar. Entendeu? Então, assim, eu creio que se a gente se juntar, se a gente se juntar e... mas a gente não tem apoio. Não tem apoio não. Tal maracatu de tal canto vai fazer isso, o coco de tal canto vai fazer isso, a capoeira de tal canto... Então, a gente vai fazer esse evento. Uhum. A gente vai buscar isso em tal comunidade. E é assim que a gente tem se fortalecido. É assim que a gente tem se fortalecido. É o modo Carnaval, da resistência. Carnaval, tá aí. A gente só você vê intensificado o movimento nesses períodos do Carnaval. Mas aí a comunidade existe e resiste o ano inteiro. O que a gente faz? Evento para fazer com que a gente se reencontre, Sim. com que a gente se conecte, com que a gente conheça a comunidade do outro. E aí, a gente, na parceria... Karen, o Leão Coroado pode ir no Alto Cé do Pinho tocar no Festival Estrelado? Pode. Contrário. Uhum. O Estrela Brilhante pode ir até a comunidade de Águas Compridas, tocar no evento do Leão Coroado? Pode. Agora, é assim que a gente tem resistido. Agora mesmo em setembro, início de setembro, a gente já está se planejando para fazer um evento lá na sede do Leão. Uhum. Onde esse evento vai ser o segundo coco ao Mestre Afonso. Então, a gente vai estar fazendo agora em setembro e a gente já está articulando uns grupos de coco, de ciranda, de maracatus, para levar para lá, para a comunidade da gente, para daí a gente mostrar a comunidade de outro bairro, de outro alto, da comunidade geral. Então, é isso que a gente tenta fazer, se unir. E o governo, ele precisa olhar mais para a cultura, porque a cultura da gente não é só frevo, só... o que está mostrando, e né? E não ficar só no carnaval. Nessas a gente datas. Precisa de outros espaços, de outras datas também. O ano inteiro. O ano inteiro. O programa vai ficando por aqui, gente. Eu queria agradecer muito. Eu queria deixar como recomendação também para quem está ouvindo procurar nas redes sociais as páginas dos grupos do Estrela Brilhante, do Leão Coroado, para também conhecer, participar e poder chegar junto e fortalecer. Tem oficina no Estrela dia de sábado, a partir das 14 horas. Então, todo sábado, quem quiser conhecer a comunidade do Alto Cé do Pinho e tocar no Estrela Brilhante, né? Ou conhecer os espaços, está aberta, né, para visita. E Leão Coroado também está com oficinas aos sábados, às quartas e sábados, das 15 às 17 e aos sábados das 19 às 21. Está aberto, liberado. Todo mundo quiser chegar. Que massa. É isso, minha gente. Eu queria agradecer muitíssimo a Sabrina, a Karina também. Sabrina do Estrela Brilhante, Karina do Leão Coroado. Esse programa foi produzido por Maria Carolina Santos e por mim, Débora Brito, da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais teve Carol Torpe, trabalhos técnicos de
Chico Rocha. E o Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Até a próxima. A gente agradece. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.